O regimento estabelece um órgão que ele não funciona formalmente do jeito que deveria, que é o colégio de líderes, para se discutir quais seriam os principais projetos que comporiam a pauta, né? A pauta deveria ser divulgada para o mês inteiro. Imagina que maravilha, a gente não tem nem a pauta de amanhã, mas para o mês inteiro. Como é que funcionaria, então, em teoria? O presidente marcaria reuniões com todos os líderes, sem exceção, todos teriam direito ali de participar dessa reunião, e ali, por meio de preferência, uma unanimidade, mas não sendo por maioria, determinadas matérias poderiam entrar ou não em pauta. É por isso que quem nos assiste, quem acompanha a Câmara dos Deputados, muitas vezes não entende muito bem o jogo político de como assim 98%, 95% das matérias que entram na pauta são aprovadas, é porque só entra na pauta quando já há uma previsão de aprovação. E a exceção é quando a matéria está numa disputa muito grande, talvez eu tenha exagerado aí nos meus 95%, mas eu diria pelo menos uns 90%. Quando há uma disputa muito grande e o presidente simplesmente fala assim, não, eu vou colocar em pauta e vocês decidem no voto. Mas a quantidade de matérias que são decididas previamente é muito maior do que essas que são decididas efetivamente no voto. Normalmente, o plenário é um jogo de cartas marcadas, porque seria inviável você ter 513 deputados disputando ali cada uma das matérias. Seria quase impossível. Então, o presidente da casa, como é que funciona? Ele chama os líderes para reuniões. Essas reuniões, infelizmente, não têm seguido exatamente como dispõe o regimento. Às vezes é na própria casa do presidente, né? Que não deixa de ser um local público para esse fim. Mas alguns partidos muitas vezes podem se sentir excluídos por não ter sido convidado, por não participar. De vez em quando o Novo reclama em plenário, olha, eu não participei desse acordo, presidente. E o presidente fala, me desculpa, realmente, talvez o senhor não estivesse na reunião e tal, mas muitas vezes tem essa situação de um partido não estar ali totalmente ou formalmente incluído porque não há um respeito claro às regras regimentais, e nunca houve, não é culpa desse presidente atual ou do anterior, é porque historicamente tem se feito essas reuniões de líderes representando um pouco a prática que deveria ser o colégio de líderes. O colégio de líderes, então, decide essa pauta, e cada líder voltaria para a sua bancada e funcionaria melhor assim, marcando uma reunião com seus parlamentares e divulgando o que foi decidido nessa reunião de líderes, para que na hora das votações as coisas já estejam bem acertadas, bem azeitadas, e que sejam votações um pouco mais, como eu disse para vocês aqui, já planejadas, né, já decididas. Então funcionaria dessa forma. É uma reunião que ocorre normalmente semanal, às quintas-feiras, com muitas exceções, e ali se decidiriam quais os principais projetos que comporiam a pauta do plenário. Em plenário, normalmente, o líder orienta a bancada para que vote em uma determinada situação. Se o deputado votar contra a orientação do líder, André, dependendo da matéria, isso dá muito problema. Nós tivemos aí alguns casos práticos na reforma da Previdência, né, de partidos de esquerda que votaram a favor, de deputados que votaram a favor e tiveram expulsão do partido, ou saíram amigavelmente, foram saídos amigavelmente do partido, né? Então, a gente tem essas situações em que o líder tenta direcionar um único entendimento, mas que, na prática, os deputados têm uma liberdade individualmente de votar contra ou não. Mas várias e várias e várias monografias já foram escritas sobre a fidelidade partidária nas votações, e que ela é muito alta no Brasil, não se diferenciando de muitos outros países que são democracias mais consolidadas. Na prática, os líderes eles acumulam um poder muito forte, porque se o deputado vota contra, como a Érica bem colocou aqui, e aconteceu recentemente, então eu já nem vou indicá-lo para aquela comissão. Então eu já não quero naquele colegiado. A gente já viu casos do deputado participar de uma comissão especial, por exemplo, durante 30 reuniões, e no dia da votação ele ser substituído por outro, porque ele formou uma convicção que era contrária à orientação do partido. E o partido não queria arriscar e perder aquele voto.